Nessa noite queria falar um pouco deste Salmo 19, as grandezas da criação e também da palavra do nosso Deus bendito. A palavra Bíblia, para quem não sabe, talvez o seu significado básico, na língua grega ela significa livros. Sendo assim, então, nós temos na verdade uma coleção de livros que foi escrito ao longo de 1200 anos por vários autores diferentes, envolvendo aí em torno de 40 pessoas que escreveram a palavra de Deus, obviamente inspirada pelo Espírito Santo. Logo nós temos então duas divisões clássicas na Bíblia. O Antigo Testamento, que é dividido em 4 partes, o Pentateuco, que vem Gênesis, Êxodo, as crianças aqui cantaram Números e Deuteronômio. Também nós temos os livros históricos, que vai tratar da história do povo de Deus, começando aí em Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e também Esther. E os livros devocionais, ou aqueles livros de poesia, que a gente inicia lá com Jó, com os Salmos, Provérbios, Eclesiastes e também Cântico dos Cânticos. E aí a gente vai para a galeria dos profetas, daqueles homens que Deus usou para trazer à nação uma consciência de que ela estava fora dos trilhos daquilo que Deus estabeleceu no Monte Sinai, dando para eles a Torá através de Moisés. Então nós temos os profetas maiores, que a gente divide assim, não é que a profecia deles é maior do que os profetas menores, mas porque seus livros são maiores. Então nós temos, por exemplo, Isaías, nós temos aí Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, e temos os profetas menores, que é muito interessante, que inclusive o pessoal do seminário estudou sobre os profetas menores, que vem lá o Oséias, o Joel, o Amós, o Obadia, o Jonas, o Miqueias, o Naum, o Abacuque, Sofonias, o Zacarias e também finalizando o Malaquias. Então a Bíblia católica, ela contém 46 livros, porque alguns livros foram acrescidos no Concílio de Trento, depois da Reforma Protestante, aí iniciada pelo Martinho Lutero. Já a Igreja Ortodoxa, já lá no Oriente, ela tem 50 livros no Antigo Testamento. Todavia, a Igreja Evangélica, indo pelo caminho da Torá e também da Bíblia Hebraica, contém 39 livros, que vai de Gênesis até o livro de Malaquias. Então nós entramos no Novo Testamento com um fundamento muito interessante, que é o Antigo Testamento. O Antigo Testamento só tem a sua completude no Novo Testamento. É a partir do Novo Testamento que eu olho para o Antigo e digo, bem, as profecias estão se cumprindo, tudo aquilo que Deus falou por meio dos profetas, seja no livro de Gênesis até Malaquias, está se cumprindo agora na pessoa de Jesus Cristo e também na igreja. Então nós temos o Novo Testamento, que é muito tranquilo e fácil de ser dividido, tem 27 livros, começa primeiro por uma literatura narrativa que nós chamamos de Evangelho, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois nós temos um livro histórico que vai tratar os 30 primeiros anos da história eclesiástica canônica, a história da igreja, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito pelo evangelista Lucas, que também escreveu o Evangelho de Lucas, a um homem chamado Teófilo. E aí nós temos aí as epístolas ou as cartas gerais também,
As epístolas são as 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu, está aí na sua Bíblia. E nós temos também as cartas gerais, que não foi Paulo que escreveu, mas outros autores escreveram. Por exemplo, Paulo escreveu Romanos. Romanos não é a primeira carta que Paulo escreveu, mas na sua Bíblia, no aspecto teológico, ela está depois do livro de Atos, ela entra ali o livro de Romanos. Mas a primeira carta que Paulo escreveu foi Tessalonicenses, uma das cartas mais antigas, um dos documentos mais antigos que nós temos é Tessalonicenses, e também a carta aos Gálatas. Mas na ordem bíblica que você tem aí, nós temos então as epístolas de Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, é uma carta que Paulo emite para essa igreja. Nós temos a carta de Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, que na verdade é a última carta que o apóstolo Paulo escreve, é 2ª Timóteo, depois ele vai ser martirizado na Via Ostiense em Roma. Ele escreve também a Tito, a Filemon. E aí vem as cartas gerais, que são as cartas que algumas a gente não conhece o seu autor, como por exemplo Hebreus, mas nós temos aí Tiago, nós temos 1ª e 2ª Pedro, que são cartas importantes para a gente ler, e 1ª e 2ª e 3ª João, e nós temos aí o livro de Judas, que não é o Judas Iscariotes que escreveu, mas nós temos esse livro, que é um dos livros mais curtos da Bíblia, e nós temos aí Apocalipse, que é o livro final, a revelação de Deus para a sua igreja, dada a Deus através de João na ilha de Patmos. Então, apesar de a Bíblia ser uma coletânea de 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, para efeito do processo de canonização, então foi reunido esses livros todos num só livro. Na verdade, nós temos 66 livros que estão agora acoplados num só livro, que os cristãos começaram a chamar isso a partir do século II de Biblons, ou seja, coletânea de livros. Então, a Bíblia, no seu original, ela foi escrita em papiro e também em pergaminhos. A Bíblia foi escrita. Obviamente que depois a Bíblia também era só letra maiúscula, depois foi colocada maiúscula e minúscula, e a princípio a Bíblia não era dividida em capítulos como eu e você temos aí, e também não era dividida em versículos, era em rolos a Bíblia. Então você vai ver isso, por exemplo, quando Jesus vai na sinagoga e eles dão o rolo para Jesus, o Razan dá o rolo para Jesus ler a profecia, por exemplo, de Isaías 61, Então a Bíblia, na época de Jesus, não era dividida em capítulos, não era dividida em versículos, não era feita de papel, como nós temos aqui, mas sim de pergaminho e de papiro. Então, a partir de 1226, um homem chamado Stephen Langton, ele separou a Bíblia em capítulos. Para quê? Para facilitar a leitura, E depois, na sequência, 1445, um homem chamado Rabi Natan dividiu o Antigo Testamento em versículos. E em 1551, Robert Stevens introduziu a divisão de versículos para o Novo Testamento, dessa forma então, dividido em capítulos, para você poder se encontrar aqui na Bíblia, dividido em versículos. A Bíblia passou então a conter, olha só, 1189 capítulos, bastante coisa, e também 31.173 versículos. Imagina se não tivesse capítulo e nem versículo para você encontrar todo esse volume de revelação bíblica, Antigo e Novo Testamento. Então fica mais fácil para a gente manusear a palavra de Deus. Agora, em 1456, o Johann Gutenberg, ele inventou a prensa tipográfica, que foi a partir dessa descoberta e invenção que a Bíblia deixou de ser copiada, porque a Bíblia era copiada à mão, pelos maçoretas, pelos escribas, ela era copiada à mão, isso demorava muito tempo.
Mas com a impressão e com a invenção da prensa, através deste homem Johann Gutenberg, a Bíblia deixou de ser copiada à mão e começou a ser impressa mecanicamente. Então, a primeira Bíblia que foi impressa mecanicamente, ela se deu em 1560, 60 anos depois que o Brasil foi descoberto. Ela veio então já dividida em versículo e em capítulo, e a primeira Bíblia, ela foi a Vulgata de Jerônimo. Quem conhece um pouco da história da Vulgata de Jerônimo, Jerônimo vai para Belém e ele traduz do original hebraico a Bíblia para o latim. E essa Bíblia ficou conhecida então como a Bíblia de Gutenberg, a tradução que Jerônimo fez da Bíblia do grego para o latim. Então, muitos estudiosos, eles dizem que o homem deve ler a Bíblia para ser sábio. Ele deve crer na Bíblia para ser salvo. E ele deve praticar os ensinamentos da Bíblia para ser santo. Então vou repetir. O homem ou a mulher deve ler a Bíblia para ser sábio. Deve crer na Bíblia para ser salvo. E deve praticar os seus ensinos para ser santo. Quando nós olhamos, por exemplo, para a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, várias vezes Jesus fez muitos milagres, Jesus ressuscitou mortos, Jesus fez tanta coisa maravilhosa, mas uma das coisas que a gente percebe dentro do ministério de Jesus é o seu ministério de didascalia. Ele não foi só o ministério de querigma, de proclamação, de pregação, mas de ensinamento. E Jesus estava munido da palavra de Deus. Várias vezes Jesus cita a palavra do Senhor. Várias vezes Jesus Cristo recita as palavras do Senhor. Várias vezes, por exemplo, quando os discípulos de Emaús estavam abatidos porque Cristo tinha ido à cruz e morreu, eles estavam retornando para Emaús, que ficava a 11 quilômetros da cidade de Jerusalém. Quando Jesus se apresenta para eles, não como Jesus Cristo agora glorificado, mas como uma pessoa, um trauzente que está com eles na estrada da dor, Jesus então começa a conversar com eles, e eles então perguntam: só tu que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? E eles contam toda a história para Jesus, e aí Jesus então vai se valer do Antigo Testamento como palavra revelativa de Deus para nós, que é uma coisa importante deixar aqui para os irmãos. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. É uma coisa equivocada que está hoje nos seminários, muitos livros escritos, muitos teólogos, até liberais, estão falando e dizendo que a Bíblia contém a palavra de Deus. Tem algumas coisas aqui que é Deus falando, como Rudolf Bultmann, por exemplo, falou que aquilo que Jesus Cristo falou é Bíblia, aquilo que ele não falou joga fora, ou seja, seus milagres, tudo que ele fez. Então, esse ponto de vista que está muito forte hoje, esse cânon particular das pessoas hoje, isso não é algo bíblico. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Ela é a revelação cabal de Deus. E quando Jesus está com os discípulos de Emaús, quando eles estão abatidos, quebrados, desalmados, desesperançados, porque o Cristo morre na cruz, a Bíblia diz que Jesus Cristo começa então a falar para eles, mas não está escrito, e Cristo então vai falando para eles o livro de Salmos, porque ali fala sobre as profecias messiânicas, ele vai falando sobre os profetas, ele vai falando sobre os livros de Moisés, ele vai então ensinando através da Bíblia aqueles discípulos. Tanto é que quando Jesus ele vai adiante, eles pedem para ele fica conosco, a hora já se avançou, a noite vem aí. Jesus entra para a casa deles na hora do partir do pão, como de costume, ele faz ações de graças, Eucaristia, ele quebra o pão, e aí quando ele quebra o pão, a Bíblia diz então que Jesus some, e a palavra de Deus diz que eles falaram um para o outro: não ardia o nosso coração quando ele, no caminho que nós seguimos, pregava o Evangelho, ou pregava a Bíblia, ou nos expunha as
Escrituras, ou a palavra de Deus, não ardia no nosso coração? Então, hoje é um dia importante, por isso eu quis trazer esses pontos aqui, porque a Bíblia deve fazer parte do nosso dia a dia. A Bíblia deve fazer parte da nossa leitura diária. Eu e você que somos pessoas que antigamente se diziam crente, é o crente da Bíblia, como disse o John Wesley, eu sou um homem de um livro só. Nós temos que conhecer essa palavra do Senhor aqui. E nós temos à nossa disposição a palavra de Deus que está traduzida. João Ferreira de Almeida, com 16 anos de idade, ele começa a traduzir a Bíblia do original hebraico para o português de Portugal. Tanto é que a Bíblia, ela chega no Brasil por conta da perseguição napoleônica, ela chega no Brasil antes do que qualquer igreja, seja igrejas tradicionais, seja igrejas pentecostais, neopentecostais, igrejas emergentes, enfim, qualquer igreja, a Bíblia chegou primeiro aqui. Quando Martinho Lutero fez a reforma, a primeira coisa que ele quis fazer é colocar a Bíblia na mão do povo germânico. Por isso que ele vai para o castelo, por isso que ele traduz a Bíblia do grego de Erasmo de Roterdã para a sua língua máter, para a língua germânica, a língua alemã, que unifica, na verdade, a língua. E depois, vários outros, como John Knox, vários outros como William Taylor, vários outros como João Ferreira de Almeida, onde a nossa Bíblia é a 36ª versão após a Reforma Protestante. Então nós temos na nossa própria língua a Bíblia que nós podemos meditar, que nós podemos exaltar a Deus e que nós podemos ser corrigidos por Deus e que nós podemos ser sábios. O que não pode é nós, em pleno século 21, que temos vários tipos de Bíblia. Por exemplo, eu li essa Bíblia aqui, esse texto para vocês, na NAA, é a nova tradução atualizada da Almeida. E nós temos várias Bíblias com várias versões hoje à sua disposição, NVI, NVT, NTLH, Almeida atualizada, Almeida revisada. Temos até a Bíblia de Winnie Peterson, que é essa Bíblia que muitos jovens gostam de ler, a mensagem. Então nós temos várias Bíblias à nossa disposição. Eu postei agora no meu Instagram uma reportagem, até inclusive da Rede Globo. Achei até interessante essa emissora publicar e mostrar como é que se faz todo o processo de impressão da Bíblia no Brasil. Você sabia que no Brasil é o país que mais imprime Bíblia no mundo? Só esse ano foi 200 milhões de Bíblias traduzidas, de Bíblias impressas na nossa nação. Logo, a Igreja Assembleia de Deus Independente, ou você que está me ouvindo aqui, nós temos que meditar na palavra de Deus todo dia. Nós temos que gastar horas e tempo e estudar a Bíblia de maneira correta. Não de maneira abra a Bíblia em qualquer lugar e vamos ver o que Deus vai falar com a gente. Se programe para ler a palavra do Senhor. Hoje eu vou ler uns salmos, hoje eu vou ler o Evangelho, hoje eu vou ler as epístolas. Eu não entendi essa passagem aqui. Pergunta. O problema hoje é que muita gente lê algumas coisas da Bíblia, não entendem o seu contexto, até mesmo a sua semântica de palavras, e não perguntam para ninguém, e não tentam tirar dúvidas, e aí estão sempre patinando na palavra do Senhor. O salmista, no Salmo 119, que é o maior salmo da Bíblia, ele fala uma coisa interessante. Ele diz: eu sou mais sábio do que os meus mestres, disse ele. E aí ele responde dizendo: por quê? E aí ele fala: porque eu medito, Hagá. Meditar não é só uma leitura rápida. Meditar é parar, analisar, degustar, aprender todo o campo, seja para o meu ensino, seja para o meu campo moral. Então ele disse: eu sou mais sábio do que os meus mestres. Por quê? Diz ele no Salmo 119, o maior salmo da Bíblia, o menor é o Salmo 117. Ele disse: por quê? Porque eu medito, disse ele, na tua palavra. A palavra de Deus tem essa potência de nos amadurecer. Não é em vão que o apóstolo Paulo, quando emite a sua carta à igreja de Corinto, ele diz: vocês são meninos. E eles tinham todos os dons espirituais.
Eles tinham, nada faltava para eles, disse o apóstolo Paulo, porém eles eram meninos, porque não colocavam os dons sobre o crivo da palavra e do temor e do amor de Deus. Então, importante nós lermos a palavra do Senhor. E esse salmo aqui, rapidamente falando, é um salmo importante. O C.S. Lewis, escritor de Crônicas de Nárnia, ele disse que o Salmo 19 é um dos principais salmos da Bíblia. Ele disse que ele é um poema magnífico e é uma música realmente notável. O Salmo 19, que nós lemos aqui, ele é dividido em duas partes. A primeira vai do verso 1 até o verso 6 e, obviamente, uma leitura rápida desse Salmo vai mostrar que o salmista está mostrando a criação de Deus, a revelação geral de Deus, a revelação de Deus pelo caminho da natureza, daquilo que Ele criou. Então, se você olha para o céu, para a ave, você olha para o ipê, você olha para o ser humano, para o sol, para as nuvens, para a chuva, para qualquer coisa, você obviamente vai perceber que alguém criou isso. O próprio Einstein, ele disse, na verdade, por trás disso tudo aqui, existe uma mente pensante. Então ele disse, Deus não joga dados. Óbvio, Deus é o Deus que cria. Ele cria pelo poder da sua palavra. Então o Salmo 19, a sua primeira parte mostra para nós que Deus é o Criador de todas as coisas. O salmista diz, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Está escrito aí na sua Bíblia. É interessante porque ele fala para nós do céu. E a palavra céu aparece 3 vezes com sentido diferente na palavra de Deus. A Bíblia mostra 3 tipos de céu. Primeiro, orano, ou seja, o céu como habitação de Deus. Jesus Cristo falou, Pai nosso que estais nos céus. Então, é um ponto que a Bíblia fala do céu. Mas a Bíblia fala de céu também como se fosse o nome de Deus. A Bíblia diz, o jovem pródigo, ele falou, pequei contra o céu, está falando contra Deus, e pequei contra ti. Lucas 15. Mas a outra palavra orando, que é céu, no texto, fala do firmamento, aonde nós vimos as estrelas, aonde a gente vê a chuva descer, aonde a gente vê os relâmpagos e as nuvens. É justamente aqui que o salmista está falando. O salmista, no primeiro momento da sua narrativa, ele está contemplando a criação de Deus. Ou seja, isso deixa muito claro para mim e para você que o nosso Deus que nós estamos exaltando nesta noite, Ele é sem dúvida nenhuma o Criador do universo. Na Bíblia, o Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que liberta e abençoa, é o Deus que criou o mundo pelo poder da sua palavra, da sua vontade e também da sua soberania. É por isso que no livro de Gênesis é uma frase só, Elohim Bereshim Bará, no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus não dá explicação. Se você quer crer, creia. Se você não quer crer, problema é seu. Deus não está preocupado no campo científico. Deus está mostrando que Ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. E a Bíblia vai mostrar para nós essa doutrina primária que inicia no livro de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra, como está falando aqui o salmista, quando ele diz que os céus proclamam a glória de Deus, a sabedoria de Deus, a inteligência de Deus. A glória aqui é sabedoria, a glória aqui é inteligência, a glória aqui é esse Deus que faz todas as coisas pelo poder da sua palavra. Por exemplo, Jó, Deus fala para Jó, e Deus diz para Jó, onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Ou seja, quando eu criava o mundo. E no livro de Neemias está escrito, ele diz assim, só tu és Senhor, tu
fizeste o céu, os céus dos céus, e todo o exército, a terra e tudo que nela há. Ele continua: os mares e tudo quanto há neles, e tu os preserva a todos com vida, e o exército dos céus te adora. É a síntese maior, que Deus criou todas as coisas, mas não só criou todas as coisas, como Ele sustenta tudo que Ele criou, pelo poder da sua soberania, da sua providência. Isso é muito importante para nós entendermos isso. Então, Deus não criou só o mundo físico, mas Deus criou também o mundo que eu e você nem vimos. Por exemplo, os anjos que Deus criou. A Bíblia fala para nós em Apocalipse, em Hebreus 12, que Deus criou milhões de milhares de anjos, e todos eles obedecem às suas ordens. Apocalipse 5 e Hebreus 12, 20. Os anjos também exaltam o nome de Deus, dizendo que Ele é santo, santo, santo é o Senhor. Então, o salmista, no Salmo 19, está mostrando para nós que o nosso Deus, Ele é criador, Ele é imutável, Ele é autoexistente. Ele cria o mundo fora dele. Como Ele cria? Pelo poder da sua palavra. Como Ele cria? Pelo verbo bara. Como Ele cria? Fora do mundo. Ele transcende o mundo, e ao mesmo tempo Ele está no mundo. Ele é imanente. Então, o Salmo 19 é um salmo que nos ensina muita coisa, porque mostra a grande criação de Deus, o Deus que criou todas as coisas. Então existe aqui uma revelação natural. Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta mais bíblica no sentido teológico, ele diz: vocês, romanos, são indesculpáveis, porque nós temos um testemunho fora de nós, que é o mundo que Deus criou. Obviamente que eu e você não cremos que este mundo maravilhoso, esse mundo que está num campo sistemático, num campo aritmético, veio de uma explosão. Este mundo veio do poder da palavra de Deus. Então, o salmista, do capítulo 1 até o capítulo 6, ele exalta a criação de Deus, o Deus que faz, o Deus que realizou. Agora, do capítulo 7 até o final, ele vai mostrar para nós a grande revelação de Deus, que é a sua palavra. Por isso que hoje é o dia da Bíblia, é o dia de nós refletirmos. Estou lendo a Bíblia, estou lendo de maneira que a Bíblia fala comigo, estou lendo de maneira que Deus me exorta também. Será que eu sou somente uma geração que canta, somente uma geração que adora, ou eu sou também uma geração que adora, mas uma geração que lê a Bíblia, a geração do livro preto, a geração da palavra que está sempre aqui comigo, eu meditando? Então, muitas pessoas não têm meditado na palavra do Senhor, e é tudo que o inimigo, o diabo, quer que eu e você fizemos: não meditar na palavra de Deus. Aliás, Jesus contou uma parábola, que é a parábola do semeador, e ele falou que o bom semeador saiu lançando a semente, e uma caiu na beira do caminho, e a outra caiu perto de pedras, de espinhos, e a outra caiu num terreno fértil. E aí eles não entendem o que Jesus está falando. Eles precisam de uma interpretação que só Jesus pode dar. E Jesus interpreta a parábola do semeador. É talvez a única, ou talvez uma das únicas, que ele fala e interpreta. As outras a gente tem que pesquisar. Mas ele diz: bem, a semente é a palavra, a terra é o coração, e a ave, por exemplo, que pegou aquela semente, é justamente o diabo, que quando ele rouba a palavra de Deus do nosso coração. Então, quando nós viemos na igreja, a gente tem que vir com o coração voltado a agasalhar a palavra de Deus no nosso coração, para que essa palavra transforme a minha vida, para que quando eu saia dali,
e entro na segunda-feira, essa palavra sumiu, como a água quente que evapora. Não pode. Essa palavra tem que criar carne em nós, para que nós possamos refletir essa palavra pregada no nosso dia a dia, na nossa vida. Então eu sei que eu não posso fazer isso porque a palavra me diz, não é porque o pastor falou, não é porque o líder falou, não é porque o Beltrano falou, não. Eu não estou fazendo porque eu tenho medo que alguém me pegue aqui no secreto, não é nada disso. Eu não faço A, B e C porque a palavra de Deus diz para eu não fazer. Eu faço A, B e C porque a palavra de Deus que eu medito diz que eu devo fazer, eu devo perdoar, eu devo amar. A palavra diz para mim fazer isso. Então você é um crente da palavra, logo você não vai ser levado como vento, como vários ventos de doutrinas que tem por aí, que muitos crentes hoje estão entrando e engolindo esses ventos de doutrinas. A Bíblia diz para nós que existe 3 tipos de doutrina na própria palavra de Deus. Existe doutrina de homens, existe doutrina de demônios, Paulo fala, e existe a sã doutrina, ele explica isso a Tito, e é a sã doutrina, ou seja, a doutrina que me dá saúde espiritual, é que eu devo meditar na palavra do Senhor. Agora, se eu não medito na palavra de Deus, se eu só leio a palavra do Senhor e não paro para que essa palavra transforme o meu coração, eu sou na verdade alguém que estou construindo, segundo disse Jesus, a minha casa, ou a minha vida, ou a minha família sobre areia. Porque Jesus é a rocha, Ele é a palavra, Ele é a revelação. O livro de Hebreus diz que outrora Deus falou por vários profetas, mas agora Ele fala por meio do Filho. Então a revelação cabal é Cristo. Então quando eu olho para o Antigo Testamento e para o Novo, para a Epístola, ou qualquer entorno hermenêutico, exegético da palavra, Cristo é esse centro na qual vai me orientar e me dirigir. Por isso que o Immanuel Kant, um filósofo, ele falou uma coisa que eu acho interessante, muitas coisas ruins que ele fala, mas essa, pelo menos ele falou certo. Ele diz 2 coisas, falando do Salmo 19, ele diz 2 coisas enchem a minha mente de admiração e espanto, falou o filósofo Kant. Primeiro, o céu estrelado acima de mim. Ou seja, tem alguém que criou isso aí, o céu estrelado acima de mim. Segundo, disse Immanuel Kant, a lei moral dentro de mim. Se uma coisa me admira, que é o céu estrelado fora de mim, que me transcende, que eu não posso pegar. Por outro lado, ele diz que existe um chip, existe uma lei moral dentro de mim. É aquilo que os teólogos, eles chamam de semente divinate, a semente divina dentro do coração do homem. Você pode ir para qualquer parte do mundo, lá no final do Amazonas, eles vão saber o que é certo e o que é errado. Existe uma revelação natural dentro deles. Eles sabem o que é certo, tem código de moralidade, tem isso e tem aquilo outro. Por quê? Porque Deus implantou isso dentro de nós. É o que o texto sagrado diz. Deus colocou a eternidade dentro de nós. Então o Immanuel Kant, esse filósofo, ele disse isso, olhando para o Salmo 19, ele diz, 2 coisas enchem a minha mente de admiração e ao mesmo tempo eu fico espantado. Primeiro, o céu estrelado acima de mim, tem alguém aí em cima. Segundo, a lei moral dentro de mim. O meu coração também mostra para mim que eu estou errado e quando eu faço coisa errada. A minha consciência fala. Deus usa a consciência para falar e dizer, você fez errado, o que você está fazendo não está certo, e não sei o que. E a gente tenta abafar a nossa consciência, mas a gente não consegue. Ela vai falando, e ela vai falando, porque Deus colocou esse chip, a semente divina dentro de mim e de você. Então quando nós olhamos para Davi, no Salmo 19, o Davi, ele usa vários adjetivos para falar a mesma coisa da palavra de Deus aqui.
Ele usa várias coisas. Às vezes a pessoa pergunta, mas o que Davi está falando? Ele está falando a mesma coisa para o mesmo ângulo. Por exemplo, o Davi, ele usa 6 títulos para falar das Escrituras. 6 títulos para falar a mesma coisa. Está falando da Bíblia, mas ele usa 6 títulos. Primeiro, lei. Segundo, testemunho. Terceiro, preceitos. Quarto, mandamento. Quinto, temor. E depois, juízo. São ângulos diferentes para falar a mesma coisa que é a Bíblia. Mas ele não para por aí. Ele usa, por exemplo, 6 características para falar das Escrituras. Presta atenção, da Bíblia que está aí na sua mão. Quais são as 6 características que Davi está falando para nós no Salmo 19? Você sabe que o Salmo 119 é um salmo grande que exalta a palavra de Deus. O Salmo 19 é o resumo do Salmo 119. Se você pegar o Salmo 19 e colocar ele junto com o Salmo 119, é a mesma coisa que eles estão falando. Mas o Salmo 119, que tem mais de 100 e poucos versículos, o Salmo 19 que eu estou lendo aqui, ele é o resumo disso. Então, se ele é o resumo disso, eu analiso ele para entender todo o bojo daquilo que Deus quer falar comigo e com você. Então presta atenção, olha só. Quais são as características, segundo o Salmo 19, para falar das Escrituras? Primeiro, as Escrituras, ela é perfeita. Está aí na sua Bíblia, o Salmo 19 que nós lemos. Ela é fiel. Está aí na sua Escritura. Ela é reta. Ela é pura. Ela é límpida. Não tem sujeira, é límpida. Ela é verdadeira. Então, ele usa 6 benefícios que vêm das Escrituras para falar para nós. Ele fala para nós, por exemplo, 6 títulos: lei, testemunho, preceito, mandamento, temor e juízo. Está falando da mesma coisa da Bíblia. Alguns benefícios para mim e para você nessa noite. Quais são os benefícios? Olha só, tudo que o mundo está buscando está dentro da palavra de Deus. O mundo está buscando a alma mais leve, o mundo está buscando paz, tanta coisa. Olha só quais são os benefícios que no Salmo 19 a palavra de Deus dá para nós de graça. Primeiro, restaura a alma. Restaura, renova, revigora a alma. Está falando aqui para nós. Segundo, dá sabedoria. Tudo que as pessoas querem hoje é sabedoria para viver essa vida, para gerir a sua própria vida. Sabedoria, ela dá para nós. Dá alegria. O mundo está em busca de alegria. A palavra de Deus dá alegria. Alegra o nosso coração. Diz o texto, são benefícios que a palavra de Deus dá para nós. Mas também ela ilumina os nossos olhos. Eu não estou cego. Eu não estou perdido em meio a 8 bilhões de pessoas. Para onde eu vou? Quem eu sou? Para onde ir? Não. Palavra de Deus, ela ilumina, ela tira o véu, ela ilumina os meus olhos, diz a Bíblia. E ela permanece para sempre. Tudo vai passar, tudo vai acabar, tudo que o pecado toca, morre. Ele tocou no homem, o homem morre. Ele tocou na criação, morre tudo. Tudo que o pecado toca, morre. Ele só não tocou na palavra e em Deus. Por isso que Deus é eterno e a sua palavra não vai passar. Jesus Cristo deixou muito claro: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Não passa. Você sabe que a Bíblia, ela foi o livro mais queimado na história da igreja. Maria Tudor, ou seja, a Maria Sangrenta, ela perseguiu os cristãos. E quando ela pegava os cristãos, ela matava, e com o sangue dos cristãos, ela ensopava a Bíblia no balde do sangue dos cristãos. A Bíblia foi queimada em praça pública. Eles acharam que a Bíblia estava destruída. Por exemplo, Mao Tse Tung, um líder comunista chinês, quando ele chega ao poder,
que ele chamou de salto para frente, a gente chama de salto para trás. Ele diz: algumas coisas eu vou acabar na China. Primeiro, não vai ter mais jardim, flores, nada, acaba com tudo. Intelectuais, professores, todos, matam todos eles. Outra coisa, não vai ter mais aqui igreja. Alguns anos atrás, nós tivemos lá, eu, Cida, Beto, que está aqui, não sei mais quem que teve. Tivemos em Curitiba, para ouvir o homem do céu. Aquele homem chinês que pregava na igreja da China chamada Cortina de Bambu. Quando ele estava lá, ele disse: bem, eu preciso de uma Bíblia em mandarim antigo. Pensa, muito difícil, mandarim antigo. E alguém disse para ele: olha, tem um pastor cego que ele tem uma Bíblia, é a única Bíblia dessa região aqui na China, que tem Bíblia, mas está escondido. Você não pode ir lá, época de Mao Tse Tung, você não pode ir lá tentar pegar essa Bíblia ou pedir, porque você vai morrer. Mas ele foi e chegou lá, ele recebeu a Bíblia desse homem. E quando ele recebeu a Bíblia, o homem disse: só tem essa Bíblia em toda essa região de milhares de pessoas. Então você tem que cuidar para não ser preso essa Bíblia, e você tem que ler essa Bíblia. Então ele começou a ler a Bíblia. Sabe o que Deus fez com ele? Irmão Yun, tem um livro, O Homem do Céu, não sei se tem lá, mas se você puder comprar, você vai ver como é que Deus usou esse homem na China comunista. Sabe o que Deus fez? Abriu a cabeça do irmão Yun. Ele leu a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, e toda a Bíblia entrou na cabeça dele e no coração dele. Então o que acontecia? Ele não levava mais a Bíblia já estava tudo aqui na cabeça dele, tudo no coração dele. Tanto é que quando ele pregou lá, nós ficamos abismados, tomamos um café com ele lá, aquele homem, um santo de Deus, aquela pessoa que viveu, tinha que várias vezes parar e ele tinha que estar explicando. E nós ali, o que é? Ah, tá. Não, ele quis dizer que não sei o que. Então ele ia num vilarejo. Chegava lá, o pastor não tinha banco, não tinha... Sabe como é que era o louvor deles lá? Aqui a gente canta com caixa de som e tudo. Como é que era o louvor deles? Vamos, por exemplo, cantar único, né? Como é que eles cantavam? Aí o ministro de louvor que estava aqui cantando, né? O Jairo, ou a Josi, ou o Kim, ou qualquer um, né? Então eles começavam lá cantando assim: vamos lá, a único. 1, 2, 3. Eles não poderiam expressar com voz, tinha que ser o único assim, só, sem voz nenhuma. Aí o pastor chegava lá e dizia: vamos abrir a Bíblia. Claro que ninguém tinha Bíblia, quem tinha a Bíblia na cabeça era só o irmão Yun. Vamos abrir a Bíblia, por exemplo, Mateus capítulo 24, do capítulo 1 até o capítulo 32, irmão Yun, ele pá. Agora vamos abrir a Bíblia, Êxodo capítulo 12, versículo 31 até o 38. Pá! Ele tinha a Bíblia toda na cabeça dele. Entendeu? Eu fico pensando hoje, irmãos, se fosse torcer eu e você, quantas Bíblias saíam daí da nossa cabeça? O Salmo 23. Um pedacinho do Salmo 91. Aquela: posso todas as coisas que... Se torcer eu e você, quantas Bíblias vai sair de nós? O texto fala para nós que a lei do Senhor, verso 7, ela restaura a alma. Nós temos aqui psicólogos, psiquiatras. Nós não temos nenhum problema com nenhuma ferramenta que Deus dá para a igreja. Agora, tem coisa que só a palavra de Deus faz, e essa aqui é uma. Restaurar a alma é só a palavra de Deus.
Está aqui escrito de maneira muito clara, a partir do verso 7, diz assim: a lei do Senhor é perfeita, não tem defeito, não tem falha, não tem erro, é inerrante, é infalível. A lei do Senhor é perfeita, e por ela ser perfeita, ela restaura. Restaura o quê? A alma, o coração, o nefesh. Restaura a alma. Deixa eu contar só um testemunho para os irmãos. O irmão Siegfried Zil já esteve aqui na nossa igreja. Hoje ele está muito velhinho, não fala mais nada com nada, está com problemas de mente. Ele foi um homem profundamente usado por Deus durante 40 anos em Cuba, país fechado também, onde não poderia entrar várias instituições, por exemplo, como Porta Aberta, que é uma instituição que trabalha só com a igreja perseguida. Tem a igreja sofrida e tem a igreja perseguida. São duas missões que existem no Brasil. A mais é a igreja, trabalha com a igreja que sofre, e a outra é a igreja que é perseguida. Irmão Siegfried Zil, ele levava Bíblias para Cuba, porque lá não poderia vender Bíblia. Então teve uma vez que ele está no hotel em Cuba, para levar Bíblias e terno e gravata e roupa e um monte de coisa. Inclusive a nossa igreja aqui ajudava bastante. E ele não sabia onde é que era a reunião que ia ter. Até que uma camareira chegou para ele e disse: o senhor está procurando a reunião dos crentes aqui em Havana, em Cuba? Sim, estou procurando. E ela deu o endereço para ele. Ele foi naquele endereço certinho. Chegou naquele endereço, estava lá os pastores. Quando viram ele com aquelas Bíblias, quase ninguém tem Bíblia lá, porque não pode imprimir. Quando viu ele com violão, com um monte de coisas que a equipe dele levou, se alegraram e fizeram um culto. E lá em Cuba as igrejas, ela tipo só pode construir 10 metros assim, 20 assim, um exemplo, né? Então você não pode passar mais, você tem que ir levantando a igreja. E foi uma noite maravilhosa, que Deus se manifestou, as Bíblias todas lá para eles. Ele volta para o hotel. Quando ele chega no hotel, ele pergunta para o gerente, quer agradecer a moça que atendeu ele. Foi tão gentil, tão simpática. E ele chega para o gerente e diz: eu queria agradecer a funcionária desse hotel, que é um hotel estrangeiro. Eles tratam o estrangeiro de uma forma e os nativos de outra. Então o hotel estrangeiro, eu queria agradecer ela e tal e tal. E o homem falou para ele: não, aqui não trabalha mulher, aqui só trabalha homens. E aí Deus falou no coração dele: não era a mulher que estava falando contigo. Ele entendeu isso, que ele é bem tradicionalista. O Siegfried Zil falou: foi Deus que enviou o anjo dele para falar para mim aonde era a reunião da igreja escondida em Cuba. Quando ele volta ao Brasil, ele pega o filho dele, o Kiko, que era um menino que era normal, mas quando ele estava em Atibaia, o filho dele se afogou na piscina. Quando gritaram: Zig, seu filho se afogou na piscina, ele saiu numa disparada para tirar o menino de dentro daquela piscina. O menino já estava praticamente morto, e o menino ficou com sequelas terríveis. Tanto é que o Siegfried era um empresário grandíssimo lá em Porto Alegre. Quando ele chega na frente da empresa dele, ele dobra o joelho dele e ele diz: tudo isso é lixo. Tudo isso é lixo. O que o Senhor quer que eu faça para o teu reino? E Deus falou com ele: eu quero que seja missionário em Cuba. E ele deixou a empresa dele nas mãos dos filhos, e durante 40 anos ele foi missionário em Cuba. Aí um dia ele estava com o seu filho no aeroporto Salgado Filho, que foi ativado agora depois da enchente lá de Porto Alegre. Ele está passeando com o menino na cadeira de roda. E aí o menino está nas mãos com como é que a gente entregava antes, eles? Com folheto amassado.
Ele pega aquele folheto amassado e ali é um folheto que tem um pedaço da palavra de Deus, não tem mais nada, só um pedaço da palavra de Deus. E ele está passando e Deus fala com ele: coloca naquele carro ali, ó. Ele pega o folheto, palavra de Deus, ele coloca no para-brisa e ele sai. Passa um mês, talvez, uma pessoa liga para ele: o senhor é o Siegfried Zils? Sou. O senhor, no dia tal, estava no aeroporto de Salgado Filho? Estava. Eu queria dizer para o senhor que eu sou estrangeiro. Eu estava no aeroporto de Salgado Filho. Antes de pegar o avião para ir para o meu país, eu pensei em tirar minha vida, e eu ia tirar a minha vida naquele dia. Mas quando eu coloquei e sentei no carro para ligar o meu carro, eu vi aquele papel no para-brisa e eu fui tirar aquilo para jogar fora. Quando eu tirei, eu comecei a ler aquela palavra, a palavra de Deus, e ali, naquele local, eu me converti. E por isso eu estou ligando, agradecendo, porque eu agora sou crente. O salmista, ele diz: a palavra do Senhor, a lei do Senhor, ela é perfeita e restaura a alma, ou seja, dá vitalidade, é isso que o texto fala, ou seja, revigora a alma, restaura o coração, o homem interior, regenera, traz alívio, tira o peso. Se por um lado a palavra do Senhor, a lei do Senhor, ela é perfeita, por outro lado, essa palavra que está sendo pregada hoje aqui, ela restaura o teu casamento, restaura o teu coração, restaura a tua vida, ela restaura a alma. Foi o que aconteceu comigo, testemunho pessoal. Foi o que aconteceu com você, testemunho seu. A palavra, uma vez que entrou no seu e no meu coração, ela restaurou e está restaurando ainda. Ela restaura. A lei do Senhor, ela é perfeita, diz o texto. O testemunho do Senhor, Deus, ele testemunha. Não é testemunho de homens, não é testemunho de ninguém. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ou seja, o que é o testemunho do Senhor? Deus se revela a nós, esse é o testemunho do Senhor. O que é o testemunho do Senhor? É o Deus deu os 10 mandamentos para nós. Deus se manifesta, dá testemunho para mim, para você, todo dia. Você acorda todo dia, respira e diz: louvado seja o nome do Senhor. Está aí o testemunho do Senhor. Esse é o testemunho do nosso Deus. A gente acorda louvando ao Senhor. Hoje a Cida acordou e falou para mim: acordei, mas estou com o meu olho grudado. Não sei o que aconteceu no olho dela. Eu acho que é esse negócio que elas colocam, como é que é o nome? Que puxa para cá. Certo, grudou, encapou ali. Ela disse: meus olhos, falei: lava, minha amiga, lava. Acordou, está grudado, lava que Deus vai te abençoar. E lavou, agora está ali. É cílios, né? Quer botar cílios demais? Tem que botar de menos, não estou brincando. Testemunho, todo dia que eu me acordo. Hoje, última Santa Ceia de 2024. Isso é um testemunho de Deus, de benevolência, de graça, para mim e para você, poder atravessar um ano de 2024, um ano difícil, complicado, cheio de hematomas emocionais, morais, nacionais, enfim. Mas nós chegamos diante da Santa Ceia dizendo: obrigado, Senhor, o teu testemunho é fiel. E dá sabedoria aos simples. Ou seja, você tem escrutínio. Você sabe o que é certo e o que é errado. Sabedoria aos simples aqui, a ideia é uma porta. Eu acho que eu já falei isso uma vez aqui. A ideia é uma porta. Quando você saiu da sua casa e veio para cá, você fechou a porta. Por quê? Para ninguém entrar, para ladrão não entrar, para nada, para proteger o que está dentro. A mesma coisa é a ideia aqui de testemunho.
Dar sabedoria não é o simples no sentido que a pessoa não dá sabedoria aos simples, é no sentido que eu e você, com a palavra de Deus no nosso coração, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós sabemos qual é a porta que nós podemos abrir na nossa casa, qual é a porta que nós temos que fechar. Seja de TV, seja de WhatsApp, seja de Instagram, seja de qualquer stream, seja de qualquer coisa. Essa porta aqui na minha casa não, eu fecho. Essa porta aqui na minha casa eu vou abrir a oração, eu vou abrir a leitura da Bíblia. Essa porta eu abro. Dá sabedoria aos simples é escrutínio. É eu saber o que é bom e o que não é. Quantos pais que não têm essa sabedoria? Às vezes ele diz assim: meu filho está em casa, seguro. Ele está lá no quarto, o filho está lá no quarto dele. E o filho dele está se lambuzando no pecado, está se perdendo dentro da própria casa. E o pai não tem escrutínio. Essa porta tem que ser fechada. Ele está dizendo aqui: Deus dá sabedoria aos simples. E aí, irmão, eu vou parar por aqui, porque nós temos mais 15 versículos para falar. Mas vamos deixar por aqui. Vamos colocar em pé em nome de Senhor Jesus Cristo. Os preceitos do Senhor são retos. A palavra de Deus é reta. A mesma palavra que fala a favor de você e de mim também fala contra mim e contra você.